O vídeo caiu, aí eu tô fazendo continuação. Tô continuando o vídeo em nome de Jesus. Vou falar em breves palavras aqui a respeito do que foi dito, mas encurtar, tá bom? Eu falei sobre o tema de graça e conhecimento, que é a questão de crescer, né? Graça e conhecimento. E a base eu usei Oséias capítulo 6, verso 3 e João capítulo 8, seu verso 32. Onde Oséias vai dizer, né, no ponto A, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí o ponto B, que a sua vinda breve virá, né, como a chuva na seródia. Então a chuva seródia vem rápido, né? Então Jesus vai vir rápido. Então breve conheçamos para que ao ponto de conhecer, né, conhecidos por Cristo Jesus, sermos salvos, injetados na oliveira e sermos salvos por Deus, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo, que é o sangue derramado no Calvário, e seu corpo ali sendo oferecido como sacrifício vivo e agradável a Deus. Pois Jesus bebeu a ira de Deus, que a ira era para nós, porque estávamos condenados em nossos pecados. Mas, como eu já tinha frisado, né, o próprio João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo e nos reconciliar com Deus, e atar nossa amizade com Deus, pois nós tínhamos desatado a amizade. Nós éramos amigos de Deus, falávamos face a face, como Adão e Eva falava face a face com Deus, porém por causa do pecado ficou distante, pois o pecado não distancia de Deus. Só que Jesus veio para isso, para tirar o pecado, para nos aproximar de Deus. Louvado seja Deus. Continuando, eu gostaria de frisar um texto aqui em João, seu capítulo 14, seu verso 6, onde diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus vai meio que se apresentando novamente, né? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho para o Pai, eu sou a verdade que vai para o Pai, eu sou a vida que vai para o Pai. A vida eterna, né? Está que vai para o Pai, então viver em vida eterna, viver em espírito com Deus, louvado seja Deus, com corpo glorificado, como diz aí em 1 Coríntios capítulo 15, seu verso 52 a seguir, né? Onde receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, transformado pela glória de Deus. A glória de Deus vai nos transformar a esse corpo corrupto, né? Que infelizmente atrai a corrupção por causa que herdamos a morte no pecado de Adão, vai ser transformado. Aí vamos ter corpo incorruptível, a corrupção não poderá nos atingir, pois o nosso corpo será incorruptível, porque Deus nos glorificará com um corpo incorruptível, e seremos imortal, ou seja, não morreremos. Deus diz que aquele que vencer, ele dará a coroa da vida, ele dará também para comer da árvore da vida, onde tem um fruto que você comendo, você terá a vida eterna. E essa vida eterna é para a salvação eterna, viver sendo filho de Deus, viver com Deus, permanente, para sempre com Deus, a eternidade com Deus, andar em ruas de ouro, muita coisa linda, viu, velho? Então viver sobre a luz de Deus, não precisará mais de sol, pois Jesus será a luz, Deus será a luz, o Espírito Santo será, é 3 em 1, é uma santidade grandiosa, ele será a nossa luz, entendeu? Não precisará de sol, não existirá mais noite, porque noite simboliza trevas, não existirá mais noite, não existirá mais só dia, glória a Deus, hein, amados? Então, como vemos, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por meio de Cristo Jesus, que é o caminho, a não ser por meio de Cristo Jesus, que é a verdade e a vida. Só que para refrutarmos, para meditarmos, para examinarmos, para tentar compreender estes textos, não é um sem o outro, é um para ajudar a compreender o outro, ajudar a compreender o outro, pedindo misericórdia, né, orando, buscando em jejum, buscando sempre em Deus, buscando sempre em oração, né, para que o Espírito Santo venha dar o discernimento, pois a própria palavra diz que o Espírito Santo vai nos guiar em todo o caminho da verdade. O Espírito Santo vai nos fazer nós crer na palavra, o Espírito Santo vai fazer nós ficar convencidos do pecado, convencidos da justiça e do juízo. Porque quando pecarmos, o Espírito Santo vai nos convencer que pecamos e nós vamos confessar e deixar. Porque só confessar não adianta. Tem que obter arrependimento e também fruto que mostre arrependimento. Temos que confessar o pecado e deixar o pecado. Como o próprio Cristo disse para aquela mulher que tinha adulterado: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Pois é, e eu não te condenarei. Vá e não peques mais. Entendeu? Ele perdoa pecados.
mas é para nós largar o pecado. Porque a prática do pecado se torna iniquidade, pecado consciente. Pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas eu estou praticando porque eu prefiro o pecado, eu gosto do pecado. E quando é pecado inconsciente e morremos em pecado inconsciente, é iniquidade. Estaremos praticando iniquidade. E a Bíblia exorta em Apocalipse. Instrui, capacita, ensina e mostra a verdade. Que Deus ele é apto. Ele vai cumprir o que está na palavra. Vai ser cumprida. Não adianta correr. A palavra vai se cumprir. E a palavra diz que os que praticam iniquidade não herdarão o reino dos céus. Quem pratica iniquidade vai para o inferno. E quando chegar a segunda morte, vai para o lago de fogo, entendeu? Onde queima com enxofre. E lá é preparado para os que praticam iniquidade, para os mentirosos, para os cão gulosos, devoradores, lobos. Esses cão gulosos que eu estou falando são falsos pastores que usam do evangelho para comércio, para ganhar dinheiro. Mentem, enganam, só para ganhar dinheiro. Porque amam o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? Em nome de Jesus. Gostaria de frisar outro texto para vocês compreenderem melhor, onde está em João capítulo 17, esse é o verso 17. Vamos ler na Bíblia, porque eu não tenho de cor esse versículo não, louvado seja Deus. Esse é o capítulo 17, esse é o verso 17. Eu tenho mais ou menos de cor, mas vamos ler para aprender melhor, em nome de Jesus. Capítulo 17 de João, o Evangelho de João, esse é o versículo 17. Onde diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Esse texto aqui também é para você compreender, você tem que ler outro texto, mas vamos meditar um pouquinho nisso. Jesus está em oração com Deus, pelos discípulos e por todos aqueles que vão crer nele através dos discípulos. E ele fala uma coisa para Deus bem interessante: santifica-os na verdade. Jesus pede para Deus santificar nós discípulos, que fomos feitos discípulos através dos discípulos, através do evangelho pregado, né? Do ID, que foi dado aos discípulos. Ele fala para nós ser santificado na palavra. Ele pede para Deus santificar nós na palavra. Ele fala para Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. Só que não a palavra papel. A palavra espírito e vida. Espírito e vida. Quando lermos essa palavra em espírito, com coração sincero, e cremos nessa palavra, nós somos santificados por ela. Nós somos santificados por ela. Mas temos que viver nessa santidade. Temos que viver nessa santidade renunciando o pecado. Renunciando a nós mesmos. Carregando a nossa cruz e seguindo Jesus. Louvado seja Deus. Agora vamos ler capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João. Onde diz no primeiro versículo. Capítulo 1 de João. O primeiro versículo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra verbo traz o significado para nós de palavra. Verbo é palavra. Então no princípio era a palavra, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. Desde o princípio a palavra já estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra era Deus. A palavra era Deus. Então está falando que a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra estava no princípio. Observamos que Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é a verdade, ele diz que é o caminho, ele diz que é a vida. Aí quando chega em João capítulo 17, versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade. Aí o contexto do santifica-os na verdade é, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade e a palavra de Deus é a verdade, está testificando que a palavra e a verdade são o mesmo, que é Cristo. A palavra e a verdade é Cristo. Quando lermos em Salmos, vamos voltar para o Antigo Testamento, para compreendermos melhor. Quando lemos aqui em Salmos, seu capítulo 119 e seu versículo 105. Salmos 119 e seu versículo 105, onde diz, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. Ele diz que a palavra de Deus é lâmpada e a palavra de Deus também é luz. E Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não permanecerá em trevas. Ele é a luz do mundo, então sendo ele a luz,
Louvado seja Deus. Então ele é a palavra, ele é a lâmpada, e quem está nele tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, tudo está testificando que a palavra, só que não o papel, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não o papel, mas a palavra de Deus. O que isso aqui testifica, o que isso aqui mostra, o que isso aqui aponta. É como se fosse uma placa de sinalização, tipo apontando Cristo Jesus. Isso aqui aponta para a vida eterna. Isso aqui testifica da vida eterna. Isso aqui é o caminho, é a bússola do crente para caminhar para o céu. Sendo santificado, sendo salvo, sendo lavado e sendo remido pelo sangue do Cordeiro. Uma vez salvo, salvo para sempre, não existe quando não está em Cristo. A predestinação só existe para quem está em Cristo e permanece em Cristo. Saiu da videira verdadeira, é cortado e lançado no fogo, lago de fogo. Saiu da videira verdadeira, condenação. Está na videira verdadeira, está injetado na videira verdadeira, então é vida. Vida eterna, vida com abundância. Vida com prosperidade, mas não material, viu? Prosperidade espiritual. Ter paz, riqueza espiritual. Coisas que vêm do céu, celestiais. O Espírito Santo produz em você frutos. Que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou até ler para vocês. Isso é prosperidade. Isso é riqueza, em nome de Jesus. Isso aqui sim é a riqueza. Fora disso aqui não é riqueza não, viu? Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito. As virtudes do Espírito Santo. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O versículo 23 diz: contra estas coisas não há lei. Não há lei. Contra os frutos do Espírito Santo não há lei. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque não há lei contra Jesus, contra o sacrifício de Cristo Jesus, contra aqueles que permanecem em Cristo. Não há lei para quem está em espírito, que está produzindo esses frutos aqui, o amor, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, fé, mansidão, alegria. Quem está com esses frutos aqui, quem está produzindo, quem está praticando, quem está vivendo em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não existe lei para te condenar. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler qual é a lei de Cristo. Vamos ler qual é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas. Capítulo 6 e seu verso 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas. Louvado seja Deus. Ou seja, ajude seu próximo nas tribulações, nas provações, nas pelejas, em toda situação. Você está com frio, dê blusa, dê cobertor. Está com fome, dê comida. Divida teu pão. Entendeu? Divida teu pão. Faça como o Senhor Jesus fez e imite a ele, pois ele dividiu o pão. Ele matou a fome, foi mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, louvado seja Deus. Ali sim, ali não é soberbo não, louvado seja Deus, grande é o Senhor. Ali é humilde, ali é manso. O cargo dele é leve e suave. Só tem que aprender a amar e praticar esse amor. Vamos ler uma base aqui, que é a base assim que eu... É um dos versículos, eu falo a verdade, sinceramente, é um dos versículos que eu mais gosto, eu mais amo. Eu acho lindo esses versículos. Eu vou ler 2 versículos aqui que eu acho assim, isso é doido, top. Eu amo esses versículos, louvado seja Deus. Vamos ler 2 versículos aqui de João. Capítulo 13, versículo 34. João, vamos em João, em nome de Jesus. Capítulo 13, primeiro. São 2 capítulos, 2 versículos. Um de cada. Só que em João 15, eu vou ler o 13 também, que é muito lindo, você é doido. Primeiro, capítulo 13, seu verso 34. Onde vai dizer: um novo mandamento vos dou. Jesus dizendo para os discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós. Que vos ameis uns aos outros, como Jesus amou a nós. Como ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Que também vos ameis uns aos outros. Que vos também amais uns aos outros, né? Louvado seja Deus. Como ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Amar uns aos outros como ele nos amou.
Vamos no versículo 13 do capítulo 15, no versículo 12 e depois o 13. Aleluia, porque o 13 não é sem o 12. Grande é o Senhor. Primeiro o 12, capítulo 15 do Evangelho de São João, capítulo 15, o verso 12, primeiramente, em nome de Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Louvado seja Deus. Ninguém tem maior amor do que este. Não existe outro amor maior de dar a sua vida pelos seus amigos. Quando ele fala ninguém, ele quebra tudo, velho. Que ninguém tem amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Agora a continuação, para você entender, eu vou ler aqui para você compreender o porquê que Jesus falou esse texto. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O servo não sabe o que faz seu senhor, mas o amigo sabe. E Jesus fez você conhecer, fez eu conhecer. Só precisamos abrir o coração para esse evangelho. Ele fez nós conhecer Deus. Ele fez nós reconciliar com Deus. E conhecendo Deus, e prosseguir em conhecer e praticar as obras que Deus deixou para praticarmos, que são obras de justiça, obras feitas em Cristo Jesus, amor, entendeu? Viver em amor. Viver em amor quebra tudo, não existe lei, viver em amor. Então, fazendo isso, Jesus demonstrou o amor dele maior, que ele deu a vida pelos amigos. Ele não deu a vida dele por escravos, ele não deu a vida dele para os ímpios, ele deu a vida dele para os amigos. E para sermos amigos, precisamos conhecer a Deus, porque ele diz que não chamaremos mais nós de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamará nós de amigos, pois o amigo sabe o que faz o seu senhor, pois ele nos tem dito tudo o que recebeu do Pai. Então, quando conhecemos a Deus, nós somos amigos de Jesus Cristo, amigos de Deus. Nós somos reconciliados, ata a amizade, volta a amizade, voltando à amizade, nós somos injertados na vida verdadeira. Somos injertados no sacrifício de Cristo. Então morremos para o mundo e vivemos para Cristo Jesus. E o viver para Cristo é viver em amor. Só que o amor que a palavra ensina, guardando a palavra, porque quem me ama guarda a palavra, quem ama a Deus guarda a palavra. Então o amor que Jesus ensina para nós guardar é esse aqui, ó. O amor que Jesus ensina para vivermos é carregar as cargas um dos outros, é ensinar e instruir, capacitar, fazer o que for necessário pelo Evangelho. Se for preciso até morra, viu? Porque Jesus falou para amar uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos amou dando a vida dele por nós. Então se for preciso, dá até a vida. Dá até a tua vida, se for preciso. Porque isso é amor. Amar o próximo. Em nome de Jesus. Observe uma coisa. Se um filho está precisando de um transplante de coração e a sua mãe tem um coração que pode servir para o filho, se a mãe realmente ama o filho, ela vai querer entrar na sala de cirurgia e falar, não, pode arrancar meu coração, tira, transplanta nele, eu quero que ele viva. Porque o amor é isso. Ele vai querer na hora. Ele não, ela no caso, ela vai querer na hora tirar o coração e doar o coração para o filho. Perder a sua vida para o seu filho viver. Por amor ao seu filho. Isso é o evangelho genuíno. Temos que dar a nossa vida. Só que como o caminho, a verdade e a vida é Jesus, então temos que dar Jesus. Temos que ensinar e pregoar Jesus. Mas se for preciso dar a nossa vida literalmente, temos que dar sim. Temos que morrer pelo evangelho. Entendeu? Como se foi os mártires da fé. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entendeu? João Batista foi decapitado porque pregou a verdade para Herodes, porque não era lícito Herodes casar ou se ajuntar com a mulher de seu irmão. E ele queria Heródias. E a filha de Herodes falou, não, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Aí João Batista foi decapitado porque pregou a palavra, pregou a verdade. E é difícil nós ter que ver essas coisas, né? Pessoas sendo crucificadas, decapitadas, mortas, engolidas por leões, por pregar a palavra, por viver a palavra, por querer renunciar ao mundo e querer amar a palavra mais que tudo. Mas infelizmente o mundo jaz do maligno e precisamos ser firmes em Cristo Jesus, ser constantes em Cristo Jesus e amar o nosso inimigo, orando pelo nosso inimigo, entendeu? Orando, abençoando, porque a própria Bíblia diz em Mateus capítulo 5, seu verso 44, o ensinamento de Jesus: amai seus inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem.
porque cabe a vocês ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. Porque Deus é tão santo que Ele não manda chuva só para os justos, Ele manda para os ímpios também. Entendeu? Ele não faz sair o sol só para os justos, ele faz para o ímpio também. Então ele abençoa o ímpio e também o justo. Ele abençoa o justo e também o ímpio. Então você tem que ser perfeito. Você tem que procurar santidade. Você tem que procurar se santificar na palavra. E procurar ser imitador de Deus. Ser exemplo. Ser realmente uma carta espiritual onde pessoas vão olhar para você e vai ver exemplo em você. Vai ver que você realmente testifica de Cristo Jesus. Suas ações testificam de Cristo Jesus. Então está na hora de entregar o caminho ao Senhor. Se não entregou ainda, confiar nele. E ele tudo fará. E come isso aqui, come isso aqui, come isso aqui, Bíblia Sagrada. Leia, leia, leia. Não se canse de ler. Leia, peça discernimento para o Espírito Santo. Busque no Senhor. Cresça na graça e no conhecimento. Busque aqui, porque aqui, tem vida eterna. Aqui tem vida eterna. Aqui testifica de Cristo. Aqui é a bússola que te leva para o céu. Aqui é o caminho. Só que não leia como papel. E não deixe a soberba. Não deixe coisas passageiras dessa terra te influenciar. Não deixe a corrupção te influenciar. Renuncie toda a corrupção. Renuncie todo o engano. Renuncie toda a mentira. Renuncie todo o amor ao dinheiro. Pela palavra. Por amor à palavra. Viva a palavra. Permaneça na palavra. Não desista da palavra. Porque Deus nunca desistiu de você. Ele foi fiel. E Ele permanece fiel. Mesmo nós não sendo fiéis. Então, em nome de Jesus, obedeça ao Evangelho genuíno. Eu quero deixar algo aqui também, um pensamento aqui, sobre um princípio da sabedoria. A palavra nos instrui em Provérbios capítulo 1, seu verso 7, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temos que ter temor a Deus para obtermos sabedoria. Salomão, ele pediu sabedoria para saber reger lá o reino, né? Para saber ter as decisões corretas. Como tem uma decisão até que ele falou assim, que tinha duas mães falando, esse aqui é meu filho, não, esse é meu filho. Aí ela matou o filho dela, ela dormiu com o filho dela, ela pressionou o filho dela na cama, acabou matando o filho, acordou com o filho morto e veio aqui e trocou o filho dela pelo meu filho. Eu apareci de manhã com o filho dela morto, e não é meu filho é aquele lá. E aí Deus já tinha dado sabedoria para Salomão. Salomão pediu um guarda, pegou uma espada, pegou a criança e foi cortar a criança. Falou, não, vamos cortar a criança e dar um pedaço para cada um, já que não sabemos de quem é. Só que a sabedoria foi tão grande que a Bíblia a Bíblia declara que a mãe, a verdadeira mãe, pulou na frente do bebê e falou, pode me matar? E deixou aquele amor ser transbordado, ser transmitido. Não, pode dar para ela então, pode dar o bebê para ela, pode dar meu filho para ela, mas não mate-o não. Pode pegar meu bebezinho e dar para ela. Mas por favor, não mate ele não precisa cortar ele, porque ele vai morrer, se dividir ele vai ficar morto como o outro. Dá para ela, deixa ela criar, mas não mate ele não. Então, a sabedoria é um princípio, mas para obtermos a sabedoria temos que ter outro princípio, entendeu? É o temor, temos que ter temor ao Senhor, temos que ter temor ao Senhor. Temor não é medo e pavor, temor é respeito, é consideração, é submissão, entendeu? Temos que ter temor. E vamos viver o Evangelho genuíno. E um dos princípios da sabedoria é conhecer. Conhecer antes de julgar, antes de fazer pré-julgamentos. Porque eu não posso pré-julgar algo antes de conhecer. É errado pré-julgar alguma coisa antes de conhecer. Fazer um julgamento, um preconceito em si antes de conhecer. Primeiro você conhece, você examina. Vê se é algo bom ou algo ruim. Se for algo bom, defende com todas as suas forças. Mas se for algo ruim, refrute com a verdade. Eu aprendi que todos os ensinamentos que eu aprendi, de pessoas e tudo, eu examino primeiro, eu ouço um pouco. Aí se eu ver que tem coerência na palavra de Deus, coerência na verdade, eu vou defender. Mas se eu ver que está realmente fora da palavra, eu vou refutar. Mas se eu não ouvir, eu não vou saber como refutar, como falar para ele, não, mas está errado, mas isso aqui. Então primeiro eu tenho que ouvir. E aí tem até questão de ética primeiro. Primeiro eu tenho que ouvir o que está sendo falado para mim, para depois eu saber refutar ou defender. Porque talvez o que está falando para mim seja uma verdade. Porque a própria Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então pode ser que seja uma verdade, porque é como se fosse uma faculdade sem diploma. Porque sempre tem o que conhecer. Nunca seremos uma mente limitada, uma mente assim, já sabemos de tudo. Nós temos uma mente limitada.
Tem ser humano que não passa nem de 8% do cérebro. Tem ser humano que muito briquitado, e talvez até na China, vai a 11%, que o QI é alto, tem inteligência para fazer muita coisa, mas a nossa mente é limitada, tem limites. Então vamos procurar conhecer para depois refutar ou defender. Antes de fazer um pré-julgamento, tenta conhecer primeiro. Então eu aconselho vocês, em nome de Jesus, que vocês conheçam a palavra de Deus, conheçam Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, porque muitos perecem por falta de conhecimento. Errais em não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus, porque o poder de Deus transforma, porque as Sagradas Escrituras é espírito e vida e testifica de Cristo Jesus. Essa é minha mensagem para vocês, que Papai do Céu, em nome de Jesus, venha nos abençoar, venha dar graça e conhecimento, e venham ser cheios do Espírito Santo, dando fruto de arrependimento, fruto que testifica e que aponta para Cristo Jesus. Amém.